Iniciaremos agora mais uma aula de ciências do 7º ano. Então, essa aula, ela está inicia na página 357 e nós trabalharemos os fungos, o reino dos fungos. Sabendo que os fungos, eles são fundamentais para a manutenção dos ecossistemas do planeta Terra. Então, o que são os fungos? No livro mostra essa imagem, que é um cogumelo venenoso da espécie Amanita muscaria, que é uma espécie de fungo bastante interessante. Nós conhecemos os cogumelos. Então, os fungos, de uma maneira geral, eles são seres vivos, eucarióticos, e podem ser unicelulares, quando só tem uma célula, ou pluricelulares. Entre os fungos de uma célula, a gente pode destacar as leveduras, que são usadas para fazer bebidas, alguns tipos de bebidas fermentadas. E eles também são presentes nos fermentos biológicos, são aqueles fermentos utilizados para a fabricação de pães. Diversos deles também são pluricelulares, como os cogumelos, as orelhas de pau e os bolores. E todos esses fungos, eles apresentam uma estrutura bem importante. Parede celular externa à membrana plasmática, o que lhes confere rigidez elevada e maior resistência a algumas condições ambientais. Então, observem os detalhes aqui. Então, a gente vê aí um pássaro, tem mais ou menos 20 centímetros da altura de uma caneta, mais ou menos, esse cogumelo. Veja como ele é bonito. Nos fungos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos denominadas hifas, e um conjunto de hifas forma um micélio. E essa imagem dá uma noção, mostrando aqui as hifas e um conjunto de hifas, o micélio, que corresponde, se fosse uma planta, às raízes. Só que eles são estruturas semelhantes, assim como se apresentam embaixo do solo, mas com funções diferentes, estrutura e constituição totalmente diferente das plantas. Por isso que o fungo tem um reino separado, não faz parte do reino das plantas. Vocês já pensaram como os fungos se alimentam? Então, eles são heterotróficos, ou seja, eles buscam alimento no meio onde eles vivem, e eles desempenham um papel muito importante na decomposição e na reciclagem de nutrientes do ambiente. Como ocorre isso? O micélio envolve o alimento e libera substâncias para digeri-lo. E depois de digerido, o alimento é absorvido pelas células do micélio. Nos fungos unicelulares, que não formam micélios, todo esse processo é feito pela única célula que forma um indivíduo. Essa imagem, ela dá uma ideia sobre a reprodução do fungo. Então, entre os fungos de uma célula, os unicelulares, a forma mais comum de reprodução é a assexuada. E nos fungos pluricelulares, a reprodução assexuada pode acontecer por meio de fragmentação do micélio, que é a que a gente está mostrando aqui na imagem, ó. A maioria dos grupos de fungos, ele apresenta a reprodução sexuada. Forma-se uma estrutura especializada chamada corpo de frutificação. Aqui está mostrando o corpo da frutificação, que corresponde ao cogumelo, na qual ocorre a produção de células reprodutivas, aqui embaixo dessa parte do cogumelo, que são os esporos. Então, qual a função dos esporos? Esses esporos correspondem às células reprodutivas e eles está mostrando aqui o processo na imagem, o que ocorre aqui para que aconteça a reprodução. Então, no corpo da frutificação do fungo, cogumelo, libera 2 tipos de esporos. No solo, esses esporos germinam, dando origem às hifas. Então, aqui está a liberação dos esporos e aqui formam as hifas. A fusão das hifas, originada por esporos distintos, gera o micélio, que, por fim, pode formar um novo corpo de frutificação. Então, aqui está mostrando esse processo, o esporo quando chega ao solo, formando as hifas. A partir das hifas, forma um novo micélio, e a partir do micélio surge um corpo de frutificação, que seria o próprio cogumelo. Quanto ao modo de vida, o cogumelo pode ser de 4 tipos. Eles podem ser predadores, parasitas, mutualísticos ou saprófagos. O que é um
fungo predador. Eles capturam com suas hifas pequenos animais para se alimentar. Já os parasitas, eles obtêm seu alimento de outros seres vivos nos quais se instalam, prejudicando, tá? Então, aqui a gente está mostrando uma folha parasitada por um fungo, tá? Nesse caso aqui, vejam que o fungo ele não vai matar a planta, dificilmente ele mata, mas ele atrapalha o seu crescimento, o seu desenvolvimento, tá? Então, quando se desenvolve sobre pele de animais ou no ser humano, os fungos provocam micoses, tá? Então, isso aqui é uma doença de planta provocada por fungo, mas também existem nos animais e nos seres humanos algumas doenças provocadas por fungo, que seriam as micoses. Os fungos mutualísticos, eles interagem com outros seres vivos, sendo ambos beneficiados, tanto os fungos quanto os seres que eles interagem. Entre os fungos que estabelecem associação mutualística, existem os que se ligam às raízes das plantas, formando as chamadas micorrizas. Nesses casos, o fungo degrada alguma substância do solo, que são mais facilmente absorvidas pela raiz da planta. E o fungo também se beneficia, pois obtém alimento da planta, que são os açúcares e outras substâncias que ele necessitam, tá? Um exemplo de relação mutualística são os líquens. Aqui na imagem A, está mostrando líquens no tronco de uma árvore. E aqui na B, detalhe de um líquen. Nota que a associação entre as algas unicelulares, que são essas esferazinhas verdes. Já as hifas dos fungos são esses corpozinhos cilíndricos aí, correspondidos, parecendo uma raizinha abraçando, tá? Essas bolinhas. Então, aqui a gente tem a associação entre algas e fungos, tá? Isso aqui são imagens de microscópio eletrônico, está aumentado 1.200 vezes. O último tipo é o saprófago. Eles se alimentam decompondo seres mortos ou restos de seres vivos, realizando o papel de decompositores na cadeia alimentar. E a decomposição nos ecossistemas é fundamental, pois permite a reciclagem dos nutrientes e impede o acúmulo de partes mortas de cadáveres e resíduos orgânicos. Vamos à próxima parte. Quanto à classificação, os fungos podem ser quitridiomicetos, zigomicetos, basidiomicetos e ascomicetos. Qual a diferença entre eles? Vamos começar pelo quitridiomicetos. A maioria desses fungos é filamentosa, é aquática e apresenta flagelos em algum estágio do ciclo de vida, uni- ou pluricelulares, e constituem um grupo mais antigo dos fungos, surgido há cerca de 4 milhões de anos. Já os zigomicetos são conhecidos como mofo, são mais comuns para nós. São responsáveis pelo apodrecimento dos alimentos, como dos frutos, e em plantas podem causar doenças em animais também nos seres humanos. Os basidiomicetos são fungos pluricelulares que formam corpo de frutificação em formato de chapéu, que seriam os cogumelos. Alguns são comestíveis, como o champignon, e outros são extremamente venenosos, como a amanita, que a gente viu no início da aula, que é aquele cogumelo vermelho. Os ascomicetos, muitos têm importância econômica, como as leveduras, que realizam fermentação para a produção de pão, para a produção de cerveja, de vinho. E há também espécies parasitas, como a cândida, que provoca uma doença no ser humano, a candidíase, ou o sapinho, que são, digamos assim, pequenas bolhas avermelhadas e dolorosas que acontecem na boca, principalmente de crianças, tá? De bebês. Então, a gente vai mostrar aqui essas duas imagens. O A é um zigomiceto, um bolor negro que cresceu em um pão umedecido por 7 dias. E na letra B é uma levedura, um ascomiceto, que é utilizado na produção de cerveja, de vinho e também de etanol, que é o álcool combustível, tá? Entre outras aplicações econômicas. Então, aqui está mostrando eles aumentados 4.000 vezes.
Vamos à próxima. Os fungos, eles são extremamente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Com certas bactérias, eles desempenham um papel de decompositores na cadeia alimentar, reciclando nutrientes. Então, ó, quem conhece isso aqui? A gente tem um queijo gorgonzola. Então, veja que ele é branco, mas tem essas manchas verde azuladas aí. Por causa do crescimento de um fungo do gênero Penicillium, tá? Mas ele é extremamente apreciado para a confecção de sanduíches, de molhos, de cremes, de tortas de queijo, porque eles produzem um sabor muito forte no queijo, muito característico e forte no queijo. Então, eles são muito utilizados na alimentação humana. Vocês sabiam que existe cerca de 200 tipos de cogumelos que são utilizados na alimentação humana? Não é muito característico da nossa região o uso de cogumelos, tá? Mas, principalmente os orientais, comem muitos cogumelos. E apreciam tanto eles em algum tipo de molho, como o molho madeira, que utiliza o cogumelo, como também em saladas e acompanhamentos de carne. E eles estão presentes no processo de produção de diversos alimentos, como também na fabricação de queijos, tá bom? E são empregados na produção de pães, como eu tinha falado, bebidas alcoólicas, e têm sido empregados na indústria farmacêutica para a produção de antibióticos e também de outros medicamentos. Os fungos também, eles estão relacionados à decomposição e à contaminação de alimentos com substâncias tóxicas. É o caso das toxinas liberadas por fungos encontrados em amendoins contaminados e outros tipos de alimento. Além disso, diversas espécies de fungos são parasitas e causam doenças em plantas e animais. E nós falamos sobre isso. Então, a gente finaliza fungos e a gente vai passar para a próxima parte.